Você tem dúvidas se vale a pena louvar a Deus, se vale a pena continuar a fazer aquilo que você tem feito para Ele? Você tem dúvidas se vale a pena você aceitar seguir a Deus, se Ele realmente vai fazer uma diferença e uma mudança nessa situação que você está passando na sua vida, nessa dificuldade? Então, esse vídeo é para você. Fica até o final dele porque na meditação de hoje você vai ter essas respostas para a sua vida. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 34. Ele diz para nós, o salmista escreveu para nós o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará, ou seja, se alegrará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Verso 3: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. A partir do versículo 4, o salmista começa a trazer a resposta para a pergunta do início desse vídeo. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Se você buscar a Deus, assim como o salmista escreveu, ele certamente responderá a você. Livrou-me de todos os meus temores. Tudo aquilo que você tem medo de que aconteça no seu futuro, não vai acontecer. O que vai acontecer vai ser aquilo que vai ser para o seu bem quando você buscar ao Senhor. Porque quando você busca a Deus, você está buscando o Criador. Você está buscando aquele que tem o poder de mudar a sua vida de maneira radical. Por pior que seja a situação que você está passando, ele arranca você dessa situação. Muitas pessoas estavam com doenças incuráveis e foram curadas. Muitas pessoas estavam dentro das prisões e conseguiram ser libertas e hoje vivem uma nova vida. O salmista fala aqui no versículo 4: eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Deus nunca deixa você sem resposta, ele sempre vai te responder. Como ele vai me responder? Através de um sonho, colocando pessoas que você nem esperava que apareceriam no seu caminho para conversar com você, e nessa conversa a pessoa fala exatamente aquilo que você precisa fazer para mudar a sua história e a sua vida. Então ele livrou-me de todos os meus temores. Verso 5: olharam para ele e foram iluminados. Quando você olha para Deus, você tem a iluminação. A iluminação é aquele momento em que acende uma lâmpada na sua cabeça e você começa a ver a saída, a resposta para o problema que você está enfrentando, que você não sabe como resolver. Faça uma oração e ele vai te responder. E os seus rostos não ficarão confundidos. Ou seja, o seu rosto, o rosto de todo mundo que confia em Deus não fica confundido. Não vai ficar sem resposta, não vai ficar confuso, vai ter a resposta. Verso 6: clamou este pobre. O salmista se coloca na condição daquele que está como um pobre, ou seja, daquele que não tem a resposta, daquele que não tem a saída, daquele que não tem a solução, daquele que não sabe o que fazer. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Se Deus ouviu ao salmista, que estava nessa condição, como ele não ouvirá você? Se você fizer a oração a ele, ele ouvirá você. O que ele fez? Ele clamou. Clamar é gritar por socorro, é pedir insistentemente que Deus responda. E o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não importa qual é a situação que você está passando, você vai conseguir a resposta. Você vai ter a saída dessa situação de angústia. Deus
Quando você depositar toda a sua confiança nele, te salvará. Veja aqui as promessas de quem confia em Deus, a partir do versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temer ao Senhor significa ter Deus em consideração acima de tudo. Respeitar a Deus acima de tudo. Então, aquele que respeita a Deus acima de tudo, tem um anjo que vem do próprio Senhor que fica ao seu redor. Ele acampa ao seu redor. Ele acampa ao redor da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Ele está ao seu redor no seu negócio, na sua empresa. Ele está acampado à sua volta, guardando e protegendo a sua vida. Essa é a primeira promessa, dentre tantas aqui. Aliás, não é a primeira, né? A palavra aqui é: ele buscou a Deus, Deus respondeu. Deus vai te responder. Ele vai te livrar de todos os seus medos. Você vai ser iluminado, vai receber aquela lâmpada, aquela luz para resolver o seu problema. Você não vai ser confundido. Deus vai te salvar de todas as suas angústias. E ele vai colocar o anjo dele à sua volta. Versículo 8, o salmista fala assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele está fazendo um desafio para você. O salmista está dizendo: façam a prova, testem, façam a oração e coloquem todas as situações diante de Deus. Façam uma prova para que vocês possam ver com os próprios olhos que a resposta de Deus virá para o seu bem. Faça a prova. Feliz, bem-aventurado é o homem que nele confia. Versículo 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Veja que colocar Deus em primeiro lugar faz com que o próprio Deus cuide de você em tudo. Você não vai ter falta de nada. O Salmos 23, verso 1 fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você coloca o Senhor como o seu pastor, quando você se coloca como aquele que anda com ele, você recebe as respostas para todas as situações da sua vida. Veja quantas promessas aqui foram faladas. Busquei ao Senhor, ele me respondeu, ele te responde. Ele te livra de todos os teus temores. Verso 4. Verso 5. Você olha para ele, você recebe uma lâmpada, você é iluminado com ideias para resolver o problema. O seu rosto não fica confundido. Verso 6. Você clama, ele ouve e ele te salva das angústias. Verso 7. Ele acampa um anjo para te guardar e te proteger. São tantas promessas. Por isso que o salmista fala: vocês duvidam disso? Então façam prova. Façam prova. Bem-aventurado é o que confia em Deus. Verso 9. Temei ao Senhor. Se você respeitar a Deus, você não vai ter falta de nada. Verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. O versículo 10 está dizendo: de leões são pessoas que são grandes, pessoas que são importantes, pessoas que muitas vezes são muito inteligentes, têm muitos diplomas, são muito ricas, são muito influentes, têm muitos amigos importantes. Eles são os filhos dos leões, mas muitas vezes eles tropeçam, porque a pessoa em quem eles confiam decepciona a eles. Porque muitas vezes o diploma deles não consegue dar a resposta para o problema deles. Porque muitas vezes o dinheiro e a riqueza não consegue dar a cura de uma enfermidade, não consegue livrar o filho da má amizade, da má companhia. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Deus é aquele que traz a vida abundante em todas as áreas. Quando você anda com Ele, quando você teme a Ele, quando você fala com Ele, Ele vai cuidando da sua vida em tudo aquilo que você coloca nas mãos dele. Coloque tudo na vida, né? Tudo da sua vida nas mãos dele. Ore a Deus pela sua vida espiritual.
Ore a Deus, pedindo que Deus dê sabedoria para a sua vida financeira. Peça a Deus que te dê habilidades e sabedoria para que você tenha mais de uma fonte de renda. Porque lá em Eclesiastes 11 está escrito para lançar o pão sobre muitas águas. Ou seja, você não sabe aonde vai haver mais prosperidade. Aqueles que são prevenidos buscam a Deus e desenvolvem as suas habilidades. Coloque a sua vida familiar, o seu relacionamento conjugal e o seu relacionamento com seus filhos na presença de Deus. Honre o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos. Coloque também a sua vida familiar na presença de Deus. Coloque também a sua vida profissional e o seu desenvolvimento pessoal nas mãos de Deus, estudando a palavra, principalmente meditando em Provérbios, para que você conheça os mandamentos. Quando você conhece os mandamentos porque você busca o Senhor, busca saber o que Ele fala, você não vai ter falta de nada. Veja o verso 11, fala assim: Vinde meninos. Meninos aqui está falando a respeito de mim, está falando a respeito de você, que ainda não sabe tudo da vida. Nós sempre somos meninos em alguma coisa, que nós precisamos aprender mais. Então ele fala que vinde meninos, ouvi-me, ou seja, ouçam-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Verso 12, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ele está fazendo uma pergunta dizendo assim, você que chegou até aqui nesse vídeo e você ouviu a chamada no começo do vídeo dizendo assim, você quer saber se está valendo a pena continuar? Você quer saber como ter uma vida melhor? Ele está perguntando, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Você quer ver o bem? Então, se você quer ver o bem, faz o que tem na sequência aqui. Versículo 13. Primeiro, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Tem muitas pessoas que falam mal a respeito de si próprias. Quando o versículo 13 diz assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente, existe aqui uma recomendação. Pare de falar, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho a inteligência que o outro tem, eu não tenho a aparência que a outra pessoa tem. Quando você fala isso, você está falando enganosamente. Deus te criou para ser amado, para ser amada dele. Você é amado, você é amada, você é filho, você é filha dele. Diga, use a tua língua para falar a verdade. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou a imagem dele em mim. Deus colocou um propósito na minha vida. Eu sou valoroso, eu sou de Deus, eu sou amado, eu sou filho dele. Ele é o Criador dos céus e da terra e ele com certeza tem realizações e vitórias na minha vida. Guarda a tua língua de dizer palavras negativas a teu próprio respeito. Quando você fala palavras negativas a teu próprio respeito, você está destruindo a sua vida. Diga, o meu casamento é abençoado. Os meus filhos são abençoados. O meu relacionamento profissional é abençoado. Eu sou abençoado. Guarda a tua língua. Verso 14, aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Segunda recomendação, por que você entra na discussão das outras pessoas? Quando você vê que a discussão está se armando, saia de perto. Ou, se é na sua família, diga para que as pessoas se acalmem. Não seja aquela pessoa que acende a ira, seja a pessoa que resolve o problema. Aparta-te do mal. Você vê que as pessoas estão discutindo porque elas estão com os nervos à flor da pele e você vai lá para provocar mais raiva e ira entre as pessoas. Diga para as pessoas, bebam um copo de água, se acalmem, vamos resolver essa situação, faça o bem.
procure a paz, segue-a. Por que você vai criar contenda? Não crie contenda. Verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aqui, mais uma vez, o salmista está repetindo a promessa. Tenha certeza que Deus está olhando para você. Quando você estiver fazendo o que é correto. Veja, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você vai estar com Deus atento ao que você pedir quando você estiver andando no caminho reto. Portanto, faça o que é certo. Verso 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então, se você ficar contra o Senhor, você vai ter um grande inimigo, o próprio Deus, que vai preparar o tempo para que você saia dessa terra. Deus, ele olha durante os dias aquilo que fazemos. Então, seja aquele que anda com os justos. Verso 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Veja que os versículos 17, 18, 19 e 20 trazem uma sequência de promessas. Quando você clama ao Senhor e você é justo, Deus vai ouvi-lo e vai te livrar de todas as angústias. Ele está perto de você, que tem o coração quebrantado, e ele te salva quando você está contrito de espírito. Veja o versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Jesus disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições, mas nós seremos livrados de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos e nenhum sequer deles se quebra. Verso 21. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Veja o que você tem feito da sua vida. Se você tem andado na malícia, talvez os seus resultados estão negativados, porque você tem caminhado no erro, porque você tem caminhado no tropeço, porque você tem seguido o conselho daqueles que praticam o mal. Experimente mudar a sua rota hoje. Provai e vede que o Senhor é bom. Faça prova de que Deus é bom, e Ele vai responder mostrando a você que Ele realmente é bom. Versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então o Senhor vai te resgatar. Ele vai solucionar aquilo que está pendente, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Você não será condenado em razão do seu erro, porque o Senhor, quando você se arrepende e deseja fazer a coisa certa, o próprio Deus ajudará você a encontrar a resposta e o caminho certo. Não vai ser fácil, porque existe um tempo para Deus corrigir aquilo que ficou de errado, mas quando você for persistente em fazer o que é correto, você vai ver que vale a pena fazer a coisa correta. Vale muito a pena você mudar a rota quando você está no caminho errado. Vale a pena. Vale muito a pena. Deus abençoe. Faça a prova de Deus. Verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus abençoe.